Bom dia, sexto ano. Vamos lá fazer as correções dos exercícios do nosso livro. Aproveitem, tirem dúvidas e qualquer coisa, só me procurar. Beijos. Primeira questão. O organismo humano é formado a partir da união de várias unidades básicas. Quem são as unidades básicas? As células. Realizam funções vitais. Uma dessas estruturas é formada pelo conjunto de células semelhantes. Então, eu não precisaria nem ler o restante. O que é que forma um conjunto de células? Os tecidos. Então, a questão B. Questão 2 é para identificar as estruturas da célula, as organelas, tudo que compõe a célula aí. Então, vamos começar aqui do lado direito dessa parte de cima. Essa primeira estrutura aí que a gente pode observar que parece que é toda enoveladinha, cheio de pontinhos, é o retículo endoplasmático granuloso. Por que ele é o granuloso? Porque ele está cheio de ribossomos. A estrutura que fica no meio é o núcleo. Essa estruturinha aqui embaixo, como se fosse, parece até uma nozes cortadinha no meio, é o lisossomo. Essa estrutura aqui, que é um saco mesmo, né? Todo enroladinho, todo engiadinho, é o complexo golgiense. Logo assim, acima tem o retículo endoplasmático não granuloso ou liso. Logo acima do retículo, nós temos, então, a parte externa da célula, que é a membrana plasmática. Dentro da célula, essa parte aqui sem cor, nós temos o líquido hialino, que é o citoplasma. E essa estruturinha acima do citoplasma é a mitocôndria. Questão 3. Os músculos esqueléticos, como nós sabemos, eles precisam de energia. Aí ele pergunta algumas questões sobre isso. Questão A. Qual que é o nome da organela celular que produz energia? Então, nós já sabemos que é a mitocôndria. A mitocôndria é ela que vai fazer a quebra das moléculas e produzir ATP, que é a nossa energia celular. B. Qual que é o processo de transformação de energia celular? No caso da transformação da energia, nós vamos precisar de respiração, por isso que a mitocôndria é responsável por isso. Quais são as substâncias necessárias para que ela ocorra? Então, para que ocorra a respiração celular e produção de energia, nós vamos precisar de, primeiro, né? Nós temos que ter os nutrientes e gás oxigênios. Então, os nutrientes nós vamos obter a partir da alimentação e o gás oxigênio através da respiração. C. As células musculares produzem maior quantidade de energia do que as ósseas. Comparando os dois tipos de célula, quais delas apresentam menor número de mitocôndria? Então, a gente tem que justificar. Se a célula muscular produz maior número de energia, nesse caso, quem tem o menor número de mitocôndria? As células ósseas, já que se eu tenho uma grande quantidade de energia produzida, isso quer dizer que eu preciso de mitocôndria para produzir. Então, se aquela tem um menor número, isso justifica que ela não precisa tanto de mitocôndrias, porque ela não precisa tanto produzir energia. Questão 4. Os ribossomos são estruturas em todas as células e sua função é, como nós vimos, armazenar substâncias do complexo golgiense, transportar substâncias para fora da célula, a membrana, realizar a digestão de substâncias no interior, a gente vai ter aí vesículas, lisossomos. E a D é sintetizar proteínas, que é, então, responsabilidade dos ribossomos, produzir as proteínas. Questão 5. Relacione os tecidos com suas características estruturais, com a estrutura e a função. O tecido epitelial, que é o tecido de revestimento, tem a característica de proteger o nosso organismo. O tecido adiposo, que é a de gordura, então o epitelial é a nossa pele. O adiposo é a gordura do nosso corpo. Ele vai ter a responsabilidade de armazenar a gordura. Para quê? Para quando nós precisarmos de energia. O tecido ósseo, ele vai ser responsável para quê? O que que o tecido ósseo vai formar? O esqueleto. Então, o esqueleto, ele dá forma e sustentação. D. O muscular estriado esquelético. Ele vai ter a característica de
primeiro, dá forma ao nosso corpo e vai ser responsável por todos os movimentos voluntários, tudo aquilo que a gente precisa fazer. Então, eu preciso pegar algo no chão, eu preciso dos meus músculos contraindo. O músculo estriado cardíaco, ele vai dar origem ao nosso coração, e o nosso coração é responsável por quê? Bombear o sangue. Esse bombeamento é um movimento involuntário, eu não mando nesse bombeamento do meu coração. Então, além de ter uma contração rápida, ele também tem movimentos involuntários. E o muscular não estriado, ele vai ser responsável pelo revestimento dos nossos órgãos, tem uma contração lenta e também é involuntária. Eu não vou comandar os movimentos dele. Questão 6. Nós vamos observar as imagens, né, que está relacionada ao braço humano, e vamos dizer o nome dos tecidos a que referem os números 1, 2 e 3. Então, ele quer saber o tecido responsável. Então, questão A. Tecido ligado aos ossos e que determina os movimentos. Então, todo tecido ligado ao osso sempre vai ser o músculo. Então, é o tecido muscular. Tecido muscular esquelético estriado. B. 2. Tecido responsável pelo processamento de informações. Então, já tem o processamento de informações, a gente pensa no cérebro. Se o cérebro é que comanda tudo, então, o cérebro está dentro de que sistema? Sistema nervoso. Então, qual é o tecido que vai formar essa conexão entre o cérebro e as informações dos nossos movimentos? É o tecido nervoso. E o 3, já mostrando essa região branca da parte do braço, né? Nós já podemos observar que são os ossos, então é o tecido ósseo. E aí fala, né? Tecido resistente e que tem a função de sustentar e proteger os órgãos internos. Questão 7. O sangue é um tipo de tecido conjuntivo e, entre outras funções, transporta substância. Ele é formado por diferentes tipos de células dissolvidas em sua parte líquida. Sobre isso, respondo. A parte líquida do sangue é denominada de plasma. Qual a sua função nesse tecido? Então, ele quer saber o que o plasma faz dentro ali do sangue. Nós sabemos que o plasma ele é constituído de nutrientes e água, além de células também dos glóbulos brancos, dos leucócitos. Então, o plasma ele vai auxiliar no transporte de células e de substâncias dissolvidas por todo o corpo, porque ele vai ter água, sais minerais, proteínas. Então, ele é responsável por esse transporte. B. Uma pessoa que esteja doente com uma infecção causada por bactérias ou vírus terá um aumento na quantidade de qual tipo de célula sanguínea? Justifique. Então, no caso das hemácias, são os glóbulos vermelhos, que faz com que nosso sangue tenha essa coloração, ele é responsável principalmente pelas trocas gasosas, né? Os glóbulos brancos, que são os leucócitos, que são as células de defesa, vão ser responsáveis, como o nome próprio já diz, de proteger o organismo de qualquer agente microbiano, qualquer célula, qualquer tipo de corpo estranho que estejam dentro do nosso organismo. Eles que vão fazer essa defesa, que vai proteger e que vai destruir qualquer tipo de invasor que venha causar mal a qualquer estrutura do nosso organismo. Primeira questão aqui é a questão 9A. A pergunta diz assim: uma pessoa está com uma doença sanguínea grave e precisa de um transplante para voltar a produzir células do sangue normalmente. Aí ele quer saber, né? Sobre essa situação, a gente vai responder duas questões. Em qual parte do corpo as células sanguíneas são produzidas? Então, a célula sanguínea, ela é produzida na nossa medula óssea vermelha. Por exemplo, pessoas que têm leucemia, né? Um tipo de leucemia, um tipo de câncer no sangue raro e precisa de um transplante. Ela vai precisar de um transplante de quê? Medula óssea vermelha, ok? A questão B pergunta os tipos de células presentes no sangue. Então, nós temos as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, leucócitos, os glóbulos brancos, e as plaquetas, que são os coagulantes sanguíneos. A questão 10, ele nos traz um texto sobre a osteoporose e traz algumas informações. Vocês leiam direitinho, qualquer dúvida me procure, tá? Então,
Então, ele quer saber como que a gente pode prevenir essa doença e quer saber um pouquinho sobre ela. Na questão A, ele pergunta assim: o que caracteriza essa doença chamada de osteoporose? Então, a osteoporose está relacionada aos ossos. E o que é essa doença? É justamente no período em que esse organismo começa a envelhecer, ele vai perdendo a capacidade de absorver o cálcio. E o cálcio é o quê? É o nutriente específico para o fortalecimento dos ossos. Questão B. O que é o fator principal relacionado ao desenvolvimento da osteoporose? Então, como eu falei, o fator primordial é o envelhecimento do organismo, porque esse envelhecimento vai fazer com que ele perca a capacidade de absorção do cálcio. Então, esse cálcio não absorvido, ele não vai chegar até os ossos, e esses ossos vão ficar cada vez mais frágeis. Questão C. Qual é o principal risco a quem desenvolve a osteoporose? Então, se esse osso ele está cada vez mais frágil, qualquer tipo de fratura, qualquer tipo de choque, qualquer tipo de contato mais brusco desse osso pode levar a uma fratura, então ele pode quebrar. Então, são grandes os casos de idosos, por exemplo, que quebram o fêmur, a bacia, né? Então, por isso que tem que ter sempre aquele cuidado com o idoso ao andar em locais úmidos, ao tomar banho, tem sempre que ter muito esses cuidados, ter o piso ideal, tá sempre com chinelo antiaderente, justamente para evitar choques, né? Porque esses choques, eles podem ser fatais ou podem causar fraturas graves a esses idosos. E a questão D era para vocês falarem sobre as medidas preventivas. Essas medidas já estão no texto, então essas medidas vai apresentar nas duas últimas linhas do texto, que diz assim, ó: a prática de exercício regular, musculação, caminhada, pilates, yoga, hidroginástica e exposição ao sol por mais de 20 minutos sem utilização de filtro solar. Então, são medidas que podem ajudar, podem fazer com que esses idosos tenham uma resistência maior.